Muito boa noite, aqui estamos mais uma vez na nossa Madrugada de Bênçãos, esse programa da Rede Século XXI preparado para você. E é uma grande satisfação poder me encontrar com você hoje, aqui, nesta última sexta-feira do mês. Nesta última madrugada do mês de fevereiro, onde nós podemos agradecer a Deus por tantos benefícios que tivemos. Pois é, o tempo já passou rapidinho e já concluímos o segundo mês do ano, nos preparando assim para entrar num novo ciclo, numa nova oportunidade, num novo modo de viver a nossa própria vida. Que coisa boa é poder dizer obrigado, Senhor. Logicamente que durante esse tempo, deste novo ano de 2015, nos 2 meses que já se foram, vivenciamos muitos dramas, alegrias, tristezas, risos, prantos, preocupações, porém, vivenciamos mais intimamente a nossa confiança em Deus. Esta confiança que nos lança sempre para uma hora nova, para um momento novo, para buscar o melhor para nós, mesmo quando as tempestades, os ventos tempestuosos e tudo vem contrário a nós. Por isso, nós queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque esteve sempre conosco a mão do Senhor. Porque Deus continuou nos guiando, mesmo quando o desespero tocou o nosso coração, mesmo quando o desânimo abateu a nossa alma, mesmo quando as lágrimas regaram o nosso rosto. A mão de Deus continuou nos protegendo, nos guiando e nos fazendo acreditar que sempre há um novo nascendo. Sempre há um momento novo por vir. E é isto que nós devemos confiar. É nisto que nós devemos focar. Tudo passa, já nos fala Santa Teresa, tudo passa. E a grande poetisa Clarice Lispector, radicada no Brasil, porém ucraniana, ela tem uma poesia magnífica que nos fala desse tempo que corre e dos dramas da vida que também acontecem, mas passam. Ela diz assim: o cigarro apaga, a luz é desligada, as cortinas se fecham. Tudo passa, tudo passa. A gente pensa que não vai passar, mas tudo passa. Isso mesmo, tudo passa. Só não passa a graça de Deus que nos acompanha e nos fortifica, nos revitaliza, nos revigora, nos anima a viver sempre um momento novo. Por isso que hoje o nosso programa traz como tema, traz como abordagem aquilo que o Evangelho de hoje nos traz na sua essência: buscar a reconciliação. Olha só que profundo, buscar a reconciliação. Como é difícil olharmos para trás e vendo um caminho de tristeza, um caminho de pranto, nós visualizarmos e vislumbrarmos os motivos que realizaram isso na nossa vida e nós nos reconciliarmos. Olhar para a nossa história, tantas vezes sofrida, tantas vezes dolorida, olhar para trás e ver que é necessário nos reconciliar. Olhar o nosso entorno, observar, ver aquelas situações, aquelas pessoas que tentam puxar o nosso tapete, que tentam nos prejudicar, que tentam fazer mal a cada um de nós. Olhar para elas e tentar nos reconciliar. Meu irmão, minha irmã, eis o desafio do Evangelho de hoje. Eis o desafio que Jesus nos propõe para hoje. Eis o desafio que nós cristãos precisamos superar e aprender. Aprender a nos reconciliar. Primeiro conosco mesmos. Sim, nos acolhendo e percebendo quais são aquelas nossas fragilidades que são passíveis de uma mudança. Sim, e olhando para nós com todo o amor e misericórdia, nós vamos observando que somos capazes de modificar aquilo que não é tão bom, que somos capazes de modificar aquilo
que alguns apontam como defeito, que nós podemos melhorar. E a partir do momento em que nós olhamos para nós e nos acolhemos, nos reconciliamos, damos um passo a mais. Saímos para fora de nós mesmos para nos reconciliar com a nossa história. E isso significa nos reconciliar com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, desde sempre até o atual momento. Todos que passaram pela nossa vida, todos aqueles que marcaram o nosso viver. E mesmo que a história tenha momentos sofridos, dores ainda latejantes, é necessário olhar e reconciliar. É necessário se colocar diante da vida com esta profundidade de deixar para trás aquilo que não nos serve. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, ele diz: reconcilia-te com teu amigo antes que chegue ao juiz. Porque reconciliar significa não concordar com os fatos que foram feitos. Reconciliar não significa que você permite e concorda com os absurdos que foram feitos diante da vida. Mas significa que tais situações, elas não têm poder sobre você. Que situações doloridas, entristecidas, que situações de dor, de lágrima, de pranto, não definem a nossa vida. Jesus nos fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Mesmo diante da condenação, mesmo diante da injustiça, mesmo diante das acusações, mesmo diante das calúnias, Jesus se manteve firme e enfrentou tudo, tudo. E a oração que ele fazia ao Pai era esta: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos aprender de Jesus esta atitude, de rezar e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nos manter firmes diante da vida, com a nossa verdade, com o nosso viver, com o nosso proceder. Tendo Jesus como norte, como oriente, como bússola. Tendo Jesus como modelo, protótipo. Tendo Jesus como caminho. Precisamos nos refazer e não permitir que nada nem ninguém roube-nos de nós mesmos. Não podemos permitir que situações adversas, vinda do exterior, retirem ou manchem a nossa essência. Nascemos para ser felizes, nascemos para a felicidade. E é para esta felicidade que nós caminhamos. E essa felicidade é uma pessoa, tem nome: Jesus, o Filho de Deus feito homem. Por isso que, experimentando todo esse drama humano nosso, nós não podemos nos autorizar também a apontar para o outro e acusá-lo, apontar para o outro e mostrar, ressaltar, evidenciar as falhas, os defeitos, os possíveis pecados que o outro tem. Nós não temos essa autoridade, nós não temos esse dever, não faz parte da nossa missão. Quem somos nós para acusar outro pecador? Meu irmão, minha irmã, buscar reconciliação significa compreender a nossa verdade e abraçar a verdade do outro também compreendendo. É aquilo que Jesus também nos fala, é amar o pecador e nos distanciar do pecado. É amar o pecador e abominar o pecado. Este é o nosso grande desafio. Rezar pelos nossos inimigos, rezar por aqueles que nos odeiam. É esta
a prática da reconciliação. Mas também tem um outro lado da moeda. Nós, muitas vezes, reproduzimos inimigos. E podemos, sim, reproduzir Deus como inimigo nosso. E precisamos também nos reconciliar com Deus. Quando estamos em pecado, quando abrimos o nosso coração para o pecado, quando caímos no pecado, nos tornamos inimigos de Deus, rompemos a amizade com Deus, embora Deus nunca nos abandone, nem nunca nos deixe de amar. E para isso precisamos abandonar o nosso pecado para recuperar a nossa amizade com Deus, para recuperar esse amor divino dentro de nós, para solidificar a certeza de que nós podemos sempre fazer bem e melhor a nossa vida. Não somos seres determinados, não somos uma fórmula matemática exata, não. Nós sabemos que 2 mais 2 são 4, mas não podemos afirmar o que pode acontecer quando uma noite passa na vida de uma alma. Somente a alma pode absolver a novidade do Espírito que a move, a novidade do Espírito que a lança, a novidade do Espírito que a acompanha, porque o Espírito faz nova todas as coisas. Já nos fala Jesus: eis que faço nova todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, reconciliar é a palavra de ordem de hoje. A reconciliação nos dá margem para uma mudança constante, firme e perpétua. Porque a cada dia nós buscamos esta reconciliação conosco. A cada dia nós nos abraçamos e nos acolhemos como homens, como mulheres, como seres humanos, como pessoas, como gente que sente, amando-nos. Amando-nos. Não vamos esperar que outros nos amem. Não vamos esperar que o amor venha de fora. Não vamos deixar que outrem manipule, manobre, dirija a nossa vida. Somente nós sabemos quem somos e ninguém mais. Somente nós temos a consciência de quem verdadeiramente somos. Os outros deduzem a partir de experiências. E experiências podem ser falhas. Somente nós sabemos quem verdadeiramente somos. E por isso, nós confiamos em Deus que tudo sabe. Ele sabe da nossa vida, Ele sabe do nosso viver. Ele é o mestre, o hóspede das nossas almas. Ele se abriga no nosso interior. Por isso que fazendo essa experiência de amor conosco mesmos, por isso que nos acolhendo, mesmo diante da dor, nós somos capazes de acolher também a outros que sofrem, sem julgar, sem condenar, sem sentenciar, mas apenas olhando para o outro com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de reconciliação. Porque nesta vida nós só levamos as boas obras. Desta vida não levamos nada além daquilo que fazemos. Por isso, fazer o bem é importante para que a nossa vida se reconcilie cada vez mais. Eis o nosso tema de hoje: buscar a reconciliação. Essa reconciliação que neste tempo quaresmal é totalmente favorável para que nós possamos viver com toda a intensidade da nossa vida. Meu irmão, minha irmã,